E hoje é o Dia Mundial do Diabetes e a Organização Mundial da Saúde estima que em 2030 a doença seja a sétima causa de mortes no mundo. E uma dieta adequada é uma das principais formas de prevenir a doença, que atinge mais de 13 milhões de pessoas no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos a oftalmologista Letícia Barroso e Daniel Novaes, que é nutricionista. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Daniel, gostaria que você explicasse para a gente o que é o diabetes e quem é que pode ser afetado pela doença. A diabetes são as altas taxas de açúcar no sangue, né? Então, todo mundo pode ser afetado por essa doença se tiver maus hábitos alimentares, principalmente o consumo de açúcares, refrigerantes e alimentos industrializados, que são ricos em quê? Em açúcares. A questão genética também é importante? A questão genética é importante, né? Então, se você tem um avô que tem diabetes, ou já teve, né? E você pode ter uma predisposição maior. A obesidade é um dos principais fatores de risco para a doença? A obesidade é o principal fator. Por quê? Porque vira um ciclo vicioso. Você está sempre com altas taxas de açúcar no sangue porque você come muito. E aí, você vai mandando uma mensagenzinha para o seu pâncreas parar de produzir insulina, e ele vai parando. Você fica, você de diabético tipo 2, né? Você se torna um diabético tipo 1. Agora, Letícia, o paciente diabético ele tem 30 vezes mais chance de se tornar cego, é isso? Sim. Olha Principalmente pelo aparecimento da retinopatia diabética, que é uma alteração vascular na retina, né, que é um tecido dentro do olho, e isso pode sim levar à cegueira. Mas, assim, de forma geral, a relação, assim, né, entre o diabético para ter algum problema na visão, por quê? Então, o paciente ele que descobre diabetes depois dos 30 anos, é importante que ele vá imediatamente ao oftalmologista para avaliar se ele já pode ou não ter uma alteração, porque a alta glicemia, ela leva a uma má perfusão dos vasos na retina e isso que faz desenvolver essa doença. Fora isso, ele pode ter outras alterações nos olhos, como a miopia, aparecimento de grau, quando essa glicemia está muito alta, e pode ter também um desenvolvimento precoce de catarata. O ideal é, então, que o paciente diabético vá uma vez por ano, a cada 6 meses? Que essa avaliação seja no mínimo uma vez por ano. Se ele não tem nenhuma alteração ainda, se ele começa já a apresentar alguma alteração, muitas vezes a gente tem que ver mais vezes. E a paciente que tem diabetes e fica gestante, o ideal é que ela faça essa avaliação a cada 3 meses, porque a gestação ela pode acelerar o processo da retinopatia diabética. Entendi. Agora, Daniel, para a gente falar em qualidade de vida para o paciente diabético, né, como deve ser a alimentação dele no dia a dia? O paciente diabético ele deve fazer atividade física, né, quase que diariamente, que isso aí vai melhorar esse transporte dessa açúcar para dentro da célula dele e evitar o quê? Principalmente os alimentos industrializados e ricos em açúcares, refrigerantes, cervejas, bebidas alcoólicas, evitar biscoito, né? Tudo que seja industrializado tem açúcar. Então, você tem que fugir dessa industrialização e partir para um plano alimentar mais low carb, né? Com carboidrato quase que zero. Que alguns também pacientes, eles comem bastante, depois vai com a insulina ou né, tenta fazer de alguma outra forma para poder também ter o prazer. Né? Tenta fazer um mecanismo correto, mas aí vira um ciclo vicioso. Em relação também à prática de exercícios, também é importante? A prática de atividade física é importantíssima, porque o cara que está pré-diabético, o que acontece? Ele tem uma falhazinha no glúteo dele, então ele não transporta o tanto de açúcar para o tanto de insulina que ele produziu. E a atividade física, principalmente em jejum, vai exercitando essa organela e aí ele vai conseguindo deixar ela exercitada e com menos insulina ele consegue transportar mais açúcar. Certo, agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada. Obrigado.